Oi, gente. Os dados econômicos não estão nada bons nesse primeiro ano de governo Bolsonaro. Muitos deles são bem esperados. Mas um dos que está pior, que é o dólar, né, que disparou e chegou ao maior valor nominal, surpreendem alguns economistas, porque muitos esperavam que o Estado brasileiro iria reagir, né? Mas não está reagindo, e uma das bases de sustentação do governo Bolsonaro, que a base projetada, não que ela existisse antes, mas projetada pela mídia, projetada pelo próprio Bolsonaro, projetada por setores conservadores da sociedade, sempre foi a economia. Na economia a coisa vai ser diferente. Bolsonaro fica falando um monte de besteira, mas o Paulo Guedes vai segurar a onda. Esse é o discurso que boa parte da direita tem empurrado para cima da gente, não é? Bem, eu resolvi reunir dados de 3 fontes diferentes para ver se isso tem alguma veracidade, e pelo que eu tenho percebido, as coisas não andam nada boas. E quem sofre mais são os brasileiros mais pobres e a classe média e a classe trabalhadora em geral, quer dizer, enfim. Nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, e vão ter links das redes sociais, nosso Apoia-se e das nossas fontes no comentário fixado. Sempre no final do comentário fixado tem as fontes dos nossos vídeos, não é? Então vamos direto para o que interessa, não é? Vamos direto para o que interessa. O primeiro dado é o dado do dólar, que eu quero trazer para vocês. O dólar saltou para 4,28 na venda às 12h10, o maior valor nominal da história. Deu para... Desde que está com real, né? Esse é o maior valor nominal da história. Assim deixou para trás o recorde anterior de 4,27 na venda, alcançado em 26 de novembro do ano passado. E já era enfim, né? O dólar acelerou ante o real e bateu uma nova máxima histórica durante o pregão nessa sexta-feira, em mais um dia de força da moeda no exterior, com pano de fundo de aversão a risco por temores sobre o coronavírus, né? O coronavírus parece que foi mais um fator que prejudicou isso daí, né? Prejudicou para nós, né? O dólar saltou a R$ 4,28 na venda, é o maior valor nominal na história, né? E o contrato do dólar futuro de maior liquidez tinha ganho de 0,59% a R$ 4,26, não é? Ele está oscilando, ele subiu também na venda para 4,27, depois caiu de novo, né? No exterior, o dólar registrava firmes altas contra outras divisas emergentes, como o peso mexicano, rand sul-africano e o yuan chinês offshore, né? Também teve crescimento, né? Algumas pessoas podem pensar, o que é que o dólar interessa? Por que é que a alta do dólar é um problema? Bem, muitos dos preços na nossa economia e na economia mundial são atrelados ao dólar. Quando o dólar aumenta, o preço dessas coisas aumenta também. Tem a ver com exportação. Muitas coisas são precificadas em dólar. E isso significa o aumento do valor das coisas que as pessoas precisam consumir para sobreviver. E como o salário mínimo não está aumentando num ritmo capaz de acompanhar sequer muitas vezes a inflação, que dirá o aumento do dólar, isso significa dificuldades para a população mais pobre. Aí você pensa assim, mas o aumento do dólar é um dado ruim, mas é só o aumento do dólar. Não tem outros dados tão ruins assim. Lamentavelmente, eu tenho que trazer aqui que Bolsonaro supera Temer na questão da informalidade. 38,4 milhões de brasileiros estão na informalidade. Esse número vem do IBGE, olha só. O número de brasileiros com trabalho informal representa 41,1% da força de trabalho, sendo a maior desde 2016, quando Michel Temer assumiu o poder após o que nós chamamos aqui de golpe jurídico parlamentar contra Dilma Rousseff, né? Os dados foram divulgados pelo IBGE na PNAD contínua, né? Olha só, esse é um número, enfim, maior do que o do Michel Temer, né? Que já era um número, Ave Maria, horrível. De acordo com a pesquisa, 11,6 milhões de trabalhadores trabalham sem registro em carteira no setor privado. Não, eu vou trazer desde o início, né?
sem emprego de carteira de trabalho é 38,4 milhões de trabalhadores, né, na informalidade. São pessoas que executam atividades sem carteira assinada. Trabalhadores domésticos sem carteira, empregador sem CNPJ, conta própria sem CNPJ, trabalhador familiar auxiliar, enfim, por aí vai. O número de brasileiros com trabalho informal representa 41,1% da força de trabalho. Um absurdo, né? Sendo a maior desde 2016, quando Michel Temer assumiu o poder, né? Os dados foram divulgados pelo IBGE. De acordo com a pesquisa, 11,6 milhões de trabalhadores alcançaram sem registro em carteira no setor privado, alta de 4% em relação a 2018 e ao maior patamar da série histórica iniciada em 2012. O número de trabalhadores por conta própria atingiu o maior nível da série. São 24,2 milhões, sendo a maior parte sem CNPJ. A partir de 2016, passou a vigorar no país uma política baseada na entrega de setores estratégicos para estrangeiros, corte de direitos e de investimentos. O governo fechou 2019 com 12,6 milhões de desempregados, uma taxa de 11,9%. Né? Aí você acha, pô, isso daí é ruim, mas não deve ter mais notícias ruins além disso daí, né? Pois eu tenho mais notícias para vocês. Bolsonaro aumentou os gastos com a defesa, mas diminuiu com a saúde e com a educação. Né? Olha só. Essa fonte vem do Estado de Minas, né? O caderno de economia do jornal Estado de Minas. Né? No primeiro ano de governo, o presidente Jair Bolsonaro aumentou os gastos e investimentos em custeio da máquina para defesa, bem corporativo. Né? Foi dar dinheiro para quem? Para os amiguinhos dele lá, ligados a generais, militares em geral, né? Foi para a defesa, né? E reduziu as despesas na educação, na saúde, mas também numa área que ele disse que era prioritária, que é a segurança, né? O resultado final das contas do governo federal, divulgado pelo Tesouro, mostrou um aumento real acima da inflação de 22,1% das despesas da defesa em relação a 2018, um incremento de 4,2 bilhões de reais, né? Na direção oposta, os gastos com educação caíram 16%. Então, quem disser que o governo Bolsonaro tem compromisso com a educação passa por um processo severo de delírio e precisa urgentemente de, enfim, tratamento, assim, um acompanhamento, né? Porque não tem base empírica, né? E na saúde a queda foi de 4,3%. Foi menos significativa do que na educação, mas também existiu. E a saúde já é uma área que é subfinanciado. O SUS tem um problema crônico de subfinanciamento. E lá vai ele cortar mais, né? Os investimentos para a área de segurança, comandado pelo ministro da Justiça, minguaram 4,1%. Ao longo do ano passado, Moro, no auge do aperto orçamentário, engrossou a fila dos ministros que pediram reforço de recursos para as suas pastas. Ou seja, até Moro teve que chorar um dinheirinho. É duro a vida. Os dados são dos chamados gastos discricionários, como investimentos e despesas para funcionamento da máquina pública, que o governo tem o poder de cortar e pode dar as suas prioridades. Então, a gente já sabe que educação, saúde e segurança não são prioridades, mas defesa é uma prioridade gigantesca. Aparentemente, a gente tem muito problema com as nossas, fronteiras, né? Deve ter muita gente entrando, né? Deve ser um problema aí com medo da Venezuela, talvez, né? Não sei, alguma explicação deve existir. Não estou querendo dizer aqui que a defesa não precisa de dinheiro, nada disso. Mas a defesa ter aumentado nesse, 22%, um aumento gigantesco no orçamento da defesa, enquanto outras áreas sofreram cortes, né? Enfim. São exemplos de gastos discricionários, pagamento de bolsas, despesas para manutenção das universidades. As universidades, enfim, eu não quero nem voltar a esse assunto, né? O governo já tinha priorizado fazer um aporte de 7,6 bilhões para Engeprom, uma estatal da Marinha que fabrica corvetas. A capitalização inflou os gastos com a defesa, embora tenha ficado fora do teto de gastos, regra prevista na Constituição que impede o crescimento e tal, né? Na área da educação, o ministro Abraham Weintraub perdeu 3,22 bilhões de gastos com investimentos, com a troca de ministros e do comando do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o principal braço do MEC para investimentos, né? E aí tem detalhando todos os investimentos perdidos, né, na educação, né? Eu quero trazer aqui uma fala
da especialista na área de saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é uma pessoa que eu conheço, é a Lígia Bahia, eu tenho um carinho muito grande por ela, e olha só o que ela diz. Ela lembra que a emenda do teto foi vendida pela área econômica com a argumentação de que haveria mais recursos para as áreas prioritárias, como saúde e educação, o que não ocorreu. Na sua visão, Lígia destaca que não é especialista em recursos sobre as Forças Armadas, mas pondera que, com certeza, o Brasil precisa de mais investimentos em saúde, principalmente porque a população está aumentando e envelhecendo. Olha, a Lígia Bahia é uma das uma das pessoas da área de saúde coletiva que eu mais respeito pela coragem dela e colocar o dedo na ferida. E torço para que um dia a gente tenha aqui a honra de falar com ela, porque realmente é uma pessoa que eu tenho muito respeito, né, e admiração. O Ministério da Defesa informou que o aumento das despesas discricionárias se deveu à capitalização em GEPROM, que eu já tinha falado, e tal, e uma tal de uma cooperação acolhida, né, no estado da Roraima, de pessoas em situação de vulnerabilidade, e a execução de emendas individuais de parlamentares, né? O Ministério da Saúde apresentou números que não são compatíveis com o Tesouro para afirmar que executou um volume maior de despesas em 2019 do que o ano anterior. O Ministério da Educação e da Justiça não se manifestaram. Enfim, uma situação, no mínimo, calamitosa, não é? O que eu tenho a dizer sobre isso, resumindo a ópera, é que essa base do governo, que seria a economia, né, que no governo Bolsonaro, na área de defesa, não tem nada de econômica, não está se sustentando. E aqui vai uma previsão. Se a economia continuar minguando desse jeito e for capengando pelo ano de 2020, isso pode ter um efeito nas eleições, e isso pode ter um efeito na popularidade do Bolsonaro, que já caiu significativamente. A verdade é o seguinte, as pessoas vão argumentar, ele só está com um ano de governo. Um ano de governo, é verdade. Mas um ano de governo que a prioridade foi a defesa, de forma gigantesca, cortes na educação, cortes na saúde, cortes na segurança e, para piorar, a suposta estabilidade e segurança financeira de investimentos, que deveria, segundo gente como Paulo Guedes, diminuir o dólar e, por isso, gerar um ambiente de mais investimentos no Brasil, simplesmente não aconteceu. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu digo Bolsonaro pior na economia do que eu esperava. E eu explico que a expectativa inicial era um pouco melhor, pelo menos para os primeiros meses do governo Bolsonaro, porque como ele foi vastamente apoiado pelo setor do empresariado, poderia haver um influxo, ao menos inicial, de capitais no Brasil, acreditando que as reformas liberais iriam destravar a economia, que é o discurso deles, e que como na economia expectativa gera às vezes um pouco de investimento, teria uma certa lógica. Só que foram tantas as atrapalhadas, tantos os erros, logo no começo, tantas indicações desastradas e uma política claramente incapaz de lidar com a diversidade e a complexidade do Estado brasileiro, inclusive pessoas com baixíssima experiência indicadas para cargos chaves, que mesmo na economia tem problemas, o próprio Paulo Guedes é um exemplo desses problemas, que os resultados no primeiro ano são muito ruins. E não pensem que eu estou comemorando isso não. Porque isso daí significa piorar a vida de brasileiros. Gente sofre por causa disso. Gente está com menos acesso a serviços de saúde. Não me surpreende em nada. Não me surpreende em nada. Não há surpresas nos dados. Talvez o dado do dólar exceda um pouco as previsões mais pessimistas. Mas basicamente só ele. Os outros dados meio que já eram esperados, né? E o que a gente tem para dizer sobre isso é que a única coisa boa que pode vir disso é a utilização política para minar um governo trágico como esse. Essa é a única coisa boa que pode vir. Porque no curto prazo e no médio prazo não tem nenhuma outra coisa boa em relação a isso. Esses dados aqui significam sofrimento e dificuldades para o povo brasileiro. E é muito importante que a gente tenha clareza disso e que
nós estejamos empenhados em combater essa agenda antipovo que, diferente do que eles dizem, não gera desenvolvimento. Desenvolvimento precisa, na economia moderna, no capitalismo contemporâneo, de consumo interno. E esse governo não fez nada para atacar o fato de nós termos 63 milhões de pessoas com nome sujo no SPC. Não fez nada para garantir o aumento do consumo interno, diminuindo impostos aonde? No consumo e na produção, e aumentando aonde? Na renda, no patrimônio, nos lucros das grandes empresas, aonde pode aumentar. Aumentar onde pode e diminuir onde precisa. Isso geraria consumo, isso geraria dinamização da economia, isso geraria. Mas fazer isso contraria a ideologia e os interesses de gente como Paulo Guedes. E por isso não vai acontecer no curto prazo. O resumo da ópera é esse aí. Infelizmente, o empresariado brasileiro ainda não entendeu que o pequeno e o médio empresariado não é amigo de Paulo Guedes. Paulo Guedes não é amigo deles. Paulo Guedes é amigo dos banqueiros. Paulo Guedes é amigo dos grandes empresários. Paulo Guedes é amigo da Magazine Luiza. Né? É amigo do alto empresariado. Né? Se você tem uma rede tipo Casas Bahia, talvez você possa ser amigo do Paulo Guedes. Mas se você é um pequeno e médio empreendedor, Paulo Guedes não está do seu lado, não. Eu estou muito mais do seu lado do que ele. Gente como eu está muito mais do seu lado do que ele. Só que, infelizmente, o empresariado brasileiro, por questões ideológicas, não percebe isso. Não percebe que pessoas que defendem, como a esquerda em boa parte do mundo defende, tributação progressiva, que defende fortalecimento de uma base consumidora local, que defende garantia de direitos sociais e prioridade do Estado nesses investimentos, que tira da população gastos nisso e permite que a população gaste em outras coisas, é que está muito mais do lado do pequeno e do médio empreendedor. Mas essas pessoas não sabem disso e continuam apoiando, votando e financiando pessoas que favorecem apenas os peixes grandes. Enfim, é esse o resumo da ópera da economia nesse primeiro ano. Vamos torcer para que pressão popular e para que o uso político dessa realidade possa começar a modificar essa realidade já nas eleições desse ano. E vamos esperar e torcer para que o campo progressista também aprenda, porque também cometeu erros nessa área e tem que aprender a não dar renúncia fiscal do jeito que foi dado em governos anteriores e tantos outros erros que foram cometidos. Vamos torcer para que o campo progressista também use esse momento como um momento de aprendizado, né? Porque não é porque eles erram tanto que nós vamos continuar errando também. Enfim, era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne um apoiador do canal. Tchau, tchau, gente.